Em 5 anos, o número de pacientes com ansiedades aumentou 200% no SUS. Casos de ansiedade e síndrome do pânico triplicaram em São Paulo, segundo o governo, e mulheres são as mais atingidas. A ansiedade pode triplicar o risco de demência, sugere estudo. Gente, por que que tem tanto noticiário relacionado à ansiedade e síndrome de pânico nos dias de hoje? Olá, eu me chamo Lívia, eu sou mentora comportamental e estou aqui para te orientar todo sobre ansiedade. Como controlar a ansiedade, como saber se a sua ansiedade ela é controlável em casa, se você precisa de ajuda, até que ponto você pode deixar a ansiedade controlar a sua vida. Então hoje eu vou explicar o porquê que a sociedade está tão ansiosa, até que ponto a ansiedade pode ser saudável e o que você pode fazer se você está encontrando algum problema relacionado à ansiedade. E se você quer saber tudo sobre a ansiedade, não esqueça já de clicar no botão seguir e também clicar em notificações, que assim toda vez que chegar conteúdo novo, você vai ser o primeiro a receber. Então, vamos direto ao assunto de hoje. Quando nós nos deparamos com noticiários relacionados a famosos, como o Wesley Safadão, que já falou que teve que se afastar do trabalho por uma temporada porque ele estava sofrendo crises de ansiedade. O Whindersson Nunes, que também falou que sofreu e enfrenta até hoje a depressão, e ele também ensinou o que que ele fez para melhorar essas condições. Quando vemos pessoas como Preta Gil, que é uma pessoa super ativa, alegre, que em algum ponto da vida foi parar no hospital por conta de crise de ansiedade, a gente começa a se dar conta que a ansiedade não é frescura. A ansiedade tem tomado conta de toda a sociedade, tem feito com que pessoas comuns como eu e você, em algum momento da vida, tenha que parar para poder cuidar da sua mentalidade, cuidar desse mal que muitas vezes chega de uma forma silenciosa e quando chega o momento que o seu corpo não aguenta mais, ele diz: "Não, agora não dá". Se você quer saber se a sua ansiedade ela está a um nível controlado ou não, eu já vou te orientar a clicar no link aqui abaixo, que eu tenho um teste para você para saber quais são os tipos de ansiedade que você está mais provável de estar desenvolvendo. Se você não sabe, são 7 tipos diferentes de ansiedade. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre os 7 tipos e qual deles que você pode estar mais se encaixando. E você também vai descobrir qual a melhor forma de tratar. Então, essa avaliação, você clica no formulário, eu te passo uma avaliação gratuita e você vai entender como é que você pode abordar a ansiedade na sua vida. A ansiedade, ela é um sistema que começa como um sistema de defesa no nosso corpo. A ansiedade, ela não é de toda ruim. Ela é aquele medinho que você tem, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Quando você precisa trabalhar essa ansiedade para você se comportar bem numa entrevista de emprego, por exemplo, você faz o quê? Você se antecipa ao que vai acontecer, você vai ler ali as prováveis perguntas para você não ter que improvisar ali na hora da entrevista. Tudo na nossa vida é da mesma forma. A ansiedade, ela trabalha como sistema de defesa do nosso corpo para se antecipar a determinados problemas. O problema começa quando essa ansiedade começa a te antecipar problemas que muitas vezes são irreais ou são superestimados. É aquela pessoa que está sempre pensando em tragédia. Ai, o meu voo é o que sempre vai atrasar. A minha mala é a que vai ser sempre perdida. Ah, eu que vou tropeçar e vou cair na calçada e todo mundo vai rir da minha cara. Situações como essa pode acontecer com qualquer um de nós. O que é um problema é quando você começa a achar que isso vai acontecer o tempo inteiro. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha com as nossas emoções, ele é reativo às nossas emoções. Então ele não consegue definir o que que é real do que é fantasioso.
E a nossa ansiedade começa exatamente quando o nosso cérebro começa a soltar estímulos demais, como se a gente estivesse vivendo 24 horas uma situação de perigo. Então, se você fica o tempo inteiro com aquela coisa no peito, achando que sempre vai acontecer alguma tragédia na sua vida, isso quer dizer que a sua ansiedade ela deixou de te proteger e ela passou a te atacar. E aí você me pergunta: o que que eu vou fazer com essa informação? Primeiro, quando você traz à luz a consciência de que a sua ansiedade já passou dos limites, ela já não está mais te ajudando, ela está ao ponto de limitar suas funções básicas, e por isso que eu te recomendo fazer o teste que está aqui, para você saber até que ponto a sua ansiedade está te fazendo bem ou mal. Quando você traz à luz a consciência de que isso está te fazendo mal, você já começa a buscar certos mecanismos no seu corpo que vão te dar soluções. Primeiro, você tem que pensar e começar a controlar e filtrar os seus pensamentos. Essa é a primeira etapa que você tem que começar a enfrentar. Você tem que separar o que é real do que é o imaginário e começar a treinar o seu cérebro. Olha, talvez você esteja exagerando, talvez não é assim. Sabe aquela pessoa que tem medo de conversar em público e aí ela começa a suar, sentir tremores, e ela começa a gaguejar no meio de todo mundo, por quê? Porque ela já está se antecipando a uma tragédia que talvez nem vá acontecer. Às vezes aquela pessoa vai conversar com você tão naturalmente e você está ali meio atropelado com as palavras. Talvez a sua ansiedade seja só um medo de uma coisa que nem existe. Então, o primeiro passo é você realmente controlar os seus pensamentos. Quando você vê que você está atropelando os seus pensamentos, você está pensando demais em coisas negativas, você comece a conversar com os seus pensamentos. Espera aí, Lívia, isso é real ou isso você está exagerando um pouco? Esse exagero, quando ele se torna excessivo, ele se torna patológico, que é o que traz o transtorno da ansiedade. Então, pare e pense duas vezes. Será que esse pensamento ele é real ou ele está um pouco exagerado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você buscar ajuda profissional. Se você se der conta que você não está conseguindo organizar os seus pensamentos, nós temos o que chamamos de terapia cognitiva comportamental. Eu, por exemplo, quando eu faço mentoria comportamental, a pessoa ela consegue perceber e consegue trazer para a vida prática, como que os seus pensamentos estão influenciando o seu dia a dia, como que a sua ansiedade pode estar trazendo malefícios para sua rotina, e assim nós trabalhamos em atacar o inimigo, que é o quê? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções exacerbadas, e assim você consegue resgatar a sua vida e resgatar o controle da situação, porque uma crise de ansiedade ela te tira o controle. Então você está resgatando o controle e o protagonismo da sua vida. Eu trouxe um caso bem legal aqui para compartilhar com vocês, que é da Hailey. A Hailey Weaver, ela lançou um livro recentemente, agora no mês de abril, que ela começou, na verdade, o nome do livro é Give Me Space, but Don't Go Far. Traduzindo para o português, é Me dê espaço, mas não vá tão longe. Ela retrata, através de personagens, como ela melhorou seu relacionamento com a ansiedade. O que que ela quer dizer nesse título? Me dê um espaço, mas não vá tão longe. A ansiedade, ela não pode sair do seu corpo, ela não pode ir totalmente para longe, porque aí você vai ter um outro extremo que é o quê? Eu não meço as consequências das minhas atitudes, e aí você vai começar a ter comportamentos impulsivos. A ansiedade, ela é para te proteger justamente desses impulsos irracionais, imorais, antiéticos, e vai dizer: olha, não é por esse caminho. Então, a ansiedade está te protegendo. Mas ela também diz: me dê um espaço. Porque a ansiedade, quando ela é exagerada, ela é uma tragédia iminente. Ela te bloqueia de fazer muitas vezes as coisas básicas da sua vida, como trabalhar e estudar. Uma pessoa ansiosa dificilmente consegue ler uma página de livro inteira, porque ela vai ficar tão preocupada que ela não está conseguindo entender o conteúdo,
que ela realmente bloqueia e não consegue entender absolutamente nada. Então, a Hailey, ela aprendeu o que a gente chama de coping, que é você conseguir, ter um mecanismo de resgate, de ressignificação e de um relacionamento positivo com a sua ansiedade, de forma que você consegue ter uma vida funcional. Que ela fala muito sobre como que cada personagem, né, ela foi personificando seus próprios sentimentos. Ela chama, por exemplo, os pensamentos exagerados dela como o mentiroso. Ela tem ansiedade como um cérebrozinho preto. Então ela conseguiu, trazer à sua realidade, à sua consciência, todos os personagens que estavam a afligindo, e dessa forma ela consegue todos os dias ali no Instagram ensinar as pessoas como resgatar a si mesmas e como ter um ótimo relacionamento com a ansiedade. Como que a Hailey conseguiu? Através da terapia comportamental. A terapia comportamental é a melhor ferramenta que você pode ter para poder resgatar o protagonismo e ter exatamente esse espaço que a ansiedade vai te permitir, e ao mesmo tempo ela vai estar ali o tempo inteiro para te proteger. Gostou do conteúdo de hoje? Eu espero que eu tenha agregado mais conhecimento na sua vida e trazido à luz mais conhecimento sobre a ansiedade, como lidar com esse mal que fica ali como uma sombra, como um peso, um fardo nas suas costas, e que eu tenho certeza que você quer se livrar. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Te espero lá. Tchau, tchau.